Olá, queridos alunos do 7º ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares e hoje nós falaremos de um tema muito importante. É um tema envolvendo leitura. Para nós lermos, precisamos ter estratégias, é isso mesmo. O nosso tema de hoje é estratégias de leitura de um texto narrativo. Vamos lá? Vamos aprender quais são as estratégias para a gente compreender melhor um texto narrativo? Acompanhem. A leitura nos permite uma identificação com os personagens, com as emoções e valores envolvidos na história. Seja por prazer, seja para estudar ou para se informar, a prática da leitura nos possibilita ampliar a nossa interpretação de mundo. Hoje nós vamos aprender estratégias mais adequadas de leitura de textos narrativos. Vamos lá! E para falar sobre essas estratégias, eu quero apresentar um livro para vocês. Um livro que ele pode ser baixado na internet, não precisa você comprar, é só depois você assistir novamente esse vídeo no portal Eduquiacre, ou então procurar mesmo na internet, baixar o livro O Pequeno Príncipe. Nós vamos falar desse livro e vamos falar de estratégias de leitura, de um texto narrativo. Vocês já estudaram que o texto narrativo é o texto que conta uma história, né? Narrar é contar. E quais são as estratégias para a gente ler melhor, para compreender melhor um texto narrativo? Como eu disse, nós vamos nos basear no livro O Pequeno Príncipe. Você conhece o livro O Pequeno Príncipe, uma obra literária do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry? O Pequeno Príncipe é o 3º livro mais traduzido do mundo, contabilizando aproximadamente mais de 160 idiomas, e um dos mais vendidos por todo o planeta. O clássico ganhou diversas adaptações, cinema, espetáculos teatrais e musicais, inclusive desenho também. O Pequeno Príncipe, gente, parece ser uma obra infantil, e é também. É uma obra infantil e também para adultos, só que a sua perspectiva, o olhar, o entendimento do texto vai depender do grau de maturidade, mas é um livro que ele é para ser lido por crianças e por adultos, sim. Olha só, gente, está aparecendo para vocês o site em que você pode baixar esse livro para que você possa lê-lo. Tá bom? Então baixe o livro para você fazer essa leitura. Tem tantos livros disponíveis na internet, né, em e-books para você poder conhecer, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre as estratégias. A primeira estratégia é você levantar hipóteses sobre o que o texto vai tratar a partir do título. Então, vocês viram ali que o título do livro, né, que eu mostrei é O Pequeno Príncipe. Levante hipóteses. De que vai tratar esse livro baseado no título? Então, você já imagina ali pela imagem também de um garotinho, que o nome desse garotinho, esse garotinho é o Pequeno Príncipe. Mas sobre o que vai falar do Pequeno Príncipe? Tá? Então, o título, O Pequeno Príncipe, já nos informa que o texto vai mostrar a história de uma criança. Mas o que será retratado? Pense em possibilidades. Depois de você levantar hipóteses a partir do título sobre o que vai tratar esse livro, essa história, nós vamos para a segunda estratégia, fazer uma leitura silenciosa do texto por completo. É um livro curto, né? Você pode sim fazer releituras, mesmo que o livro fosse extenso, nós também fazemos releituras, tá? Mas a segunda estratégia é você fazer uma leitura silenciosa, se concentrar em um lugar que você consiga internalizar bem o que a história trata. Com a leitura silenciosa, você terá uma noção do que o texto trata e do caminho que deve trilhar para alcançar um bom entendimento. Aí trouxe aqui uma curiosidade para vocês sobre o livro O Pequeno Príncipe. Antoine de Saint-Exupéry, que é o autor do livro,
inicia a redação do livro O Pequeno Príncipe em 1942. Gente, imagina, 1942, né? Há muitos anos, há mais ou menos 80 anos. E é um livro, é um clássico que é lido hoje, né, pelas crianças no século XXI. Durante seu exílio nos Estados Unidos, ele começou a escrever. Para escrever, inspira-se na riqueza de suas experiências e em sua imaginação, contando uma história singular e universal. Ele mesmo desenha os personagens e cria um universo, ao mesmo tempo único e reconhecível por todos. Entenderam a primeira estratégia e a segunda? Vamos lá, vamos relembrar. A primeira estratégia de um texto narrativo é você levantar hipóteses a partir do título. A segunda estratégia é você fazer uma leitura silenciosa na íntegra, ou seja, o texto por completo. Eu trouxe aqui como base o livro Pequeno Príncipe, mas essas estratégias que estão sendo passadas para vocês, elas são usadas em qualquer texto narrativo, em qualquer história, tá bom? A terceira estratégia, localize os elementos do texto narrativo. Nós estudamos que o texto narrativo, ele conta uma história, ele narra. E para narrar uma história, ele tem elementos: narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. O enredo, né, as ações que acontecem ali no texto. Então, é importante que você observe esses elementos. Quem é o narrador dessa história? É um narrador personagem? É um narrador observador? Quais são os personagens que fazem parte dessa história, além do Pequeno Príncipe? O Pequeno Príncipe, pelo que você viu na capa, parece já ser o protagonista, o personagem principal. Porém, quais são os outros personagens que aparecem? Tempo. Em que tempo ocorre essa história? Tem um tempo específico ou é um tempo psicológico que não se dá de saber em que época se passa? E o espaço? O espaço é o ambiente. Em que lugar se passa essa história? São vários ambientes ou a história se atém ali em apenas um espaço? E o enredo? Sobre o que essa história trata? Então, você precisa verificar esses elementos da narrativa para perceber que está compreendendo realmente a história. Essa é a terceira estratégia. Agora vamos para a quarta estratégia. Identifique as partes da estrutura e organização do texto. Pessoal, o texto narrativo, ele tem uma estrutura. Temos a situação inicial. A situação inicial é o momento ali em que alguns personagens são apresentados, o local onde se passa a história. Você vai entendendo a narrativa. Mas acontece de haver uma complicação. A complicação, ela também é chamada de conflito, que é o momento em que algo foge da normalidade, justamente para decorrer as outras ações. Então, são várias outras ações que acontecem durante a história até chegar ao clímax. O clímax é o ponto de maior tensão, é o suspense, que você fica imaginando como a história vai se encerrar. E do clímax, são poucas ações até chegar ao desfecho. O desfecho é o fim da história, como a história acaba. Muitas narrativas são organizadas dessa maneira. Só que há narrativas que não são. Há narrativas que começam pelo fim da história, contando o fim da história, para depois contarem como tudo chegou, como tudo aconteceu para chegar àquele fim. Então, comumente, obedece a essa organização: situação inicial, complicação, clímax e desfecho. Então, é preciso que você identifique no seu livro, na história que você está lendo, essa estrutura. Qual é a situação inicial? Qual é a complicação? Qual é o momento em que acontece uma ação que foge do comum, do normal? Onde está o clímax? Como essa história acaba? Então, quando você avalia isso, pode perceber que você está compreendendo melhor a história, ou tentando compreender melhor a história, o livro. Vamos para a quinta estratégia?
Olha só, a quinta estratégia: verifique se as hipóteses que você fez, com base no título do texto, se confirmam ou não. Terminou de fazer a leitura? Então, você vai verificar isso. Aquilo que você pensava quando leu o título se confirmou na história que você leu? Feita a leitura do texto por completo, é possível saber se você estava certo ou não em suas suposições. O Pequeno Príncipe era realmente da forma como você imaginou inicialmente? A história era o que você esperava? Superou ou não as suas expectativas? Essa ação de verificar suas hipóteses ajudará você a ampliar os sentidos do texto. Feito isso, vamos para a nossa antepenúltima estratégia, a sexta. O que você vai fazer na sexta estratégia? Vai consultar o dicionário. Você vai sublinhar as palavras que você desconhece dentro da história, dentro do livro, para pesquisar. Muitas vezes, no contexto, ali dentro da frase, você já deduz o que significa, mas muitas vezes você pode se surpreender com o significado. Então, para aumentar o seu repertório vocabular, conhecer mais palavras, é importante que você faça isso na nossa sexta estratégia. E daí, partimos para a sétima. A sétima estratégia: escrever com suas palavras o seu entendimento sobre o texto. Sabe quando o professor dá aula e ele pede para você explicar o que você entendeu e você diz que não sabe explicar? Então significa que você não compreendeu totalmente a aula. É exatamente isso para que serve a sétima estratégia. Quando você vai escrever sobre o que o texto trata, o que o livro trata, significa que realmente você internalizou o que o livro passou, o que o livro contou. Por isso é importante a sétima estratégia. E agora vamos para a última estratégia. A última estratégia é praticar conversas e debates sobre a leitura. É você conversar com seus colegas, perguntar se já leram o livro e debater, entender o olhar do outro sobre aquele livro, porque vai te trazer um olhar, uma perspectiva de algo que talvez você não tenha entendido e o outro entendeu. Se os colegas não leram o livro, recorra à internet. A internet está aí para aumentar o seu conhecimento, para você explorar. Então, na internet você encontra blogs, sites, resenhas, né, textos que colocam o posicionamento das pessoas sobre obras, sobre livros, sobre séries, sobre filmes, para você verificar também, como eu disse, outros olhares. Então é isso, gente. Nós estudamos hoje 8 estratégias de leitura do texto narrativo. Espero que vocês tenham entendido e que vocês pratiquem essas estratégias. Revejam essa aula novamente. Acessem o portal Eduque Acre. Obrigada!